A paz do Senhor, eu sou o evangelista Aldinei. Nós estamos iniciando hoje mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui em Araguaína, Palácio da Majestade Divina, Assembleia de Deus Ceará de Seta. Nós estamos estudando no segundo trimestre de 2020 a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, 14 de junho de 2020, vamos estudar a lição 11. Hoje, segundo domingo, dia do pastor. Quero aqui já parabenizar aos nossos pastores, pastor Wagner, pastor congregacional, pastor Paulo Martins, nosso presidente do campo e da convenção Ceará de Seta. Quero aqui deixar meus parabéns e que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando, continue vos usando na obra do Senhor, que seus dias sejam dias abençoados na obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, hoje estudaremos a lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo vai dizer: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e Colossenses 1, 9 ao 12. Efésios 4, versículo 1 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, versículo 9 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Graças a Deus. Nós vamos ver no primeiro tópico: para ver a unidade é preciso humildade. No segundo tópico, nós vamos estudar: para haver unidade é preciso mansidão. E no terceiro, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal da IBD, Edificando Vidas através do ensino, te convido a se inscrever, assinar o sininho para receber as notificações. E se você gostou da aula, se esse conteúdo é relevante para a sua vida, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito para o crescimento do canal. O canal este criado para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo através da Escola Bíblica Dominical, que é a maior faculdade do crente. É na Escola Dominical onde nós aprendemos princípios, as doutrinas do Senhor. É na escola dominical que nós crescemos na graça e também crescemos no conhecimento. Graças a Deus.
Nessa seção de Efésios 4, de 1 a 6, Paulo apresenta relevantes aspectos doutrinários ligados à unidade da igreja. Como visto no capítulo anterior, o apóstolo Paulo ele intercedeu em favor da igreja e estimulou os eleitos a viverem para a glória de Deus, certo? Após essa assertativa, Paulo enfatiza que os cristãos serão capazes de glorificar a Deus quando entenderem o propósito da unidade divina e vivenciarem certo? A responsabilidade individual requer do cristão um relacionamento adequado com os membros do corpo de Cristo. Está lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 2. E a responsabilidade coletiva inclui o compromisso de perseverar ou de preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O comentário bíblico Bacon assinala que a tarefa da igreja é ser a unidade. E para cumprir sua missão no mundo, a igreja tem de exemplificar pela união entre os seus membros, ou seja, o poder e a glória da graça de Deus. Isso denota que, quando a igreja testemunha de Cristo por meio da unidade, pessoas são atraídas e experimentam transformação pelo poder divino. Quando a igreja ela mostra que ela está unida, que ela mostra que ela vive no mesmo sentido, no mesmo propósito, isso atrai as pessoas para a igreja. Por que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, aonde a igreja era de fato uma sociedade diferente do mundo, onde a igreja era reconhecida pela unidade, ela era reconhecida porque era uma comunidade separada do mundo. E nós hoje precisamos fazer com que nós sejamos reconhecidos, não pelo aquilo que falamos, mas pelo nosso modo de viver, pela nossa união entre os irmãos. Por conseguinte, o corpo de Cristo deve viver unidade, tendo em vista glorificar a Deus e servir de bom testemunho à sociedade. Algo muito importante aqui. Será essa nossa vida cristã como unidade de Cristo? Será que nós estamos dando bom testemunho de crentes, de fiéis, de seguidores de Cristo aqui na terra? Aqui na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, no trabalho, na escola, na faculdade? Será que o nosso testemunho é um testemunho de que nós servimos um Deus poderoso? É do que nós vivemos uma unidade de fé? Ou será que isso não está sendo visto em nossa vida, em nosso testemunho? Para tanto, o apóstolo ele exorta a unidade e a um andar digno para o cumprimento dos excelsos propósitos divinos para com os crentes salvos. E nessa perspectiva, nós estudaremos no capítulo em apreço o conceito bíblico da verdadeira comunhão e as qualidades fundamentais que os crentes devem evidenciar diariamente para manter o bom relacionamento e a unidade do corpo de Cristo. Essas qualidades são virtudes concedidas pelo Espírito Santo e relacionadas por Paulo como humildade, mansidão e longanimidade. Está lá em Efésios 4, e o verso 2, que diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Graças a Deus. O primeiro tópico, para haver unidade é preciso humildade, ou seja, a humildade e a comunhão coletiva, a maneira digna do viver cristão.
O código de ética de todos os cristãos, nós sabemos que é a Bíblia Sagrada. A constatação se um crente é um cristão moral ou imoral vai depender da sua conduta em cumprir os preceitos éticos das Sagradas Escrituras. Nesse aspecto, essa seção da Epístola aos Efésios apresenta uma orientação paulina acerca da conduta geral dos crentes. Paulo, mesmo encarcerado e impossibilitado de viajar, ele faz um apelo por intermédio dessa epístola para que os crentes andem como é digno da vocação. Está no capítulo 4, versículo 1. É importante destacar que o temor, ou melhor, que o termo andar é usado de modo metafórico. Nesse sentido, salienta-se que o termo peripatel, andeis, que tem o significado como andeis, é um verbo que está conjugado no modo infinitivo, no tempo auristo e na voz ativa. Isso significa que a ação de andar, redigida por Paulo, não é uma ação temporária, mas sim um comportamento que outrora iniciou e que deve ser persistido constantemente, ou seja, o cristão deve viver de maneira digna da vocação ou se comportar dignamente. O comentário bíblico do Novo Testamento, aplicação pessoal, frisa que ser digno significa estar em equilíbrio, como uma balança. Desse modo, os crentes devem viver em equilíbrio com o seu chamado. O modo como agem deve estar de acordo com aquilo que creem. Essa conduta, que deve ser diária e constante, tem significado de suma importância no aspecto de como deve o cristão corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo e evidenciar as seguintes virtudes. A mansidão é a virtude cristã pela qual vivemos tranquila e pacificamente com o nosso próximo, sem ficar irados com ele e sem o tratar asperamente por causa da sua falta de habilidade, sua baixa condição social ou sua fraqueza. Isso é o que a mansidão, tanto na nossa mente quanto no nosso comportamento. Devemos ser mansos com os outros em todo o tempo e em todas as circunstâncias, não apenas ocasionalmente, ou em uma coisa ou outra, como nos convier. A paciência que devemos ter uns com os outros em amor é o mesmo que perdão e compreensão, ou seja, nós devemos ser compreensíveis e devemos também amar e perdoar o nosso irmão. Ou seja, é o oposto exato de guardar rancor e não mostrar simpatia pelos outros. Na igreja, esse tipo de paciência preserva a unidade da doutrina e a paz. Uma igreja que tem a paciência, uma igreja que sabe amar, que sabe perdoar, é uma igreja abençoada, é uma igreja que mostra que realmente Cristo é o centro, que Cristo está no centro. Nós precisamos evidenciar como os membros da família de Cristo, como os filhos de Deus, como o corpo de Cristo, esse temperamento. Nós devemos ser mansos. Para isso, o apóstolo apresenta instruções práticas de como deve ser glorificado pela igreja. O andar do cristão está diretamente relacionado com o seu nível de comunhão com Deus e com os irmãos. Essa é uma verdade. O modo como eu ando, como eu me comporto, isso está diretamente relacionado com a minha comunhão, tanto com Deus, como também com os irmãos. Paulo ele enfatiza 3 virtudes essenciais
e interligadas: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Lá em Efésios 4, verso 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em quê? Em amor. Subtópico 2 vai falar sobre a humildade, ou seja, a virtude da humildade. Após o apóstolo orientar que os cristãos devem viver de modo digno com a vocação recebida, ele enumera divinamente inspirado as já citadas 3 virtudes essenciais da chamada cristã, para que os salvos possam viver a unidade da fé. Ele inicia com uma dádiva que está conectada e interligada com a mansidão e a longanimidade, a saber, a humildade. Esta é a única dessas 3 virtudes que não aparece no modo explícito na lista do fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, onde diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o versículo 23 ele completa assim, contra estas coisas não há lei. E isso porque a humildade está intrinsecamente associada à verdadeira mansidão. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Lá em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 12, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Destaca-se também que os povos pagãos e as religiões antigas entendiam que a prática da humildade era uma atitude negativa, de fraqueza de caráter e de falta de amor próprio. Assim, quando Paulo redige essa epístola e convoca os cristãos a viver e a andar com toda a humildade, o apóstolo entra na contramão da cultura e da religiosidade da época. Os contemporâneos de Paulo confundiam a humildade como gesto de inferioridade. O dicionário bíblico classifica que esses 2 conceitos não se coadunam e realça que a humildade é uma graça divina desenvolvida no cristão pelo Espírito de Deus. Ou seja, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você não pode ser de outra forma, você tem que ser uma pessoa humilde. Se você não tem essa virtude da humildade, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever aonde é que está o erro, aonde é que precisa ser mudado, onde é que precisa ser consertado. É nesse sentido que o maior exemplo de humildade foi demonstrado por Cristo Jesus, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Quando Cristo renunciou sua existência numa forma de igualdade a Deus, naquele fato ele assumiu tudo quanto era contrário a ela, ou seja, sua natureza humana, assim pois, ele se esvaziou ao tomar forma de um servo. Outro grande exemplo de humildade demonstrado por Cristo ocorreu por ocasião da Páscoa, antes da sua crucificação. Cristo não
Ele tomou a posição de servo e lavou os pés dos apóstolos. Está lá em João 13, versículo 13 ao 15. Cristo não realizou tal prática para demonstrar qualquer espírito de autocomiseração, assim como faziam os fariseus. Ao contrário disso, o Salvador, que reina desde o princípio, que reinará para sempre, ensinou-nos de forma prática que, para haver unidade no corpo de Cristo, é necessário ter humildade. Nosso mestre não ensinava apenas no campo das ideias, ou seja, na teoria, mas o verdadeiro rabi instruía o povo e os seus discípulos com ousadia e com exemplo. Ele mostrava na prática como fazia. Ele não só falava como fazia, mas ele demonstrava e ele vivia na prática aquilo que ele falava. Ou seja, a igreja do Senhor precisa também viver ou vivenciar na prática daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos. Ou seja, aquilo que nós pregamos, nós precisamos também viver. Eu sei que para muitos é difícil, tem uma dificuldade muitas vezes, mas nós precisamos a cada dia aprimorarmos mais e mais, tornarmos pessoas melhores a cada dia para vivermos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. O teólogo Bruce, nos anos de 1910 a 1990, comentando esse versículo, ele enfatiza que Jesus transmitia no seu ensino, tanto por preceito quanto por prática. Aqui fala do pregar, do falar e também do exemplificar, de fazer também na prática. Ou seja, nesse sentido, o intuito de Paulo é o de asseverar e exortar aos seus leitores que a conduta humilde de alguém não é aquela hipócrita movida pela aparência e atrelada ao falso discurso. Isaías 32 e o versículo 6 diz: porque o vil fala obscenidade e o seu coração pratica a iniquidade para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Lá em Mateus 23, os versículos 27 e 28 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Antes, refere-se às ações daquele que não é contencioso e que conhece a importância e o valor do outro. Lá em Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. No ponto 3, a verdadeira humildade. Como mencionado no tópico anterior, Cristo, ao lavar os pés dos discípulos, ele demonstrou um grande exemplo de humildade. O costume de lavar os pés dos convidados era uma conduta comum na cultura judaica. No entanto, quem realizava tal prática eram os escravos. Jamais o anfitrião. É assim, a atitude tomada por Cristo demonstra que a pessoa verdadeiramente humilde comporta-se com modéstia, em oposição ao orgulho, à soberba e à arrogância. Você pode conferir lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 20. Em outras palavras, a humildade refere-se a uma postura despretensiosa, modesta e isenta de vaidade. Ou seja, a pessoa que é humilde, ela é uma pessoa que ela é modesta, que ela não tem vaidade, que ela não usa
pretensiosidade, certo? Ou seja, aqui ela favorece o bem da coletividade e não o egoísmo. Essa pessoa está preocupada com o bem de todos, de toda a coletividade, não está preocupada com o seu próprio eu, com o seu próprio egoísmo. Lá em João, capítulo 17, versículo 21 a 23, nos fala também disso. Você pode depois ler, você pode anotar e depois verificar na Bíblia Sagrada. Ser humilde também significa ser autêntico, isto é, reconhecer as suas fraquezas e limitações e ser honesto consigo mesmo e com os outros. Porém, é preciso estar alerta quanto à falsa humildade, que é o comportamento dissimulado por alguns e que é confundido por outros como baixa autoestima, timidez, complexo de inferioridade ou autocomiseração. Ou seja, a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos sociais e promove a comunhão e a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, 25, vai dizer: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Isso aqui me leva para a igreja primitiva, onde todos os membros eles cuidavam uns dos outros. Aquilo que um tinha, o outro também era dividido com os demais, ou seja, para que ninguém pudesse passar por necessidade. A unidade ali fazia evidência na vida da igreja primitiva. Essa e as demais virtudes são produzidas somente pelo Espírito de Deus que habita no crente. Está em Efésios 3 e 16. Ninguém consegue desenvolver tal conduta se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Isso quer dizer que uma pessoa que não foi justificada, regenerada e santificada não poderá ser verdadeiramente humilde. Ressalta-se que, no versículo em estudo, cada virtude mencionada pelo apóstolo é precedida pela palavra toda, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Está lá em Efésios 4, versículo 2. Isso indica que a conduta cristã deve ser em grau elevado e não superficial. Graças a Deus. E aqui a gente encerra o nosso primeiro ponto da lição. Vamos estar passando agora para o segundo ponto. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão e conciliação. No primeiro subtópico, nós vamos ter mansidão, um fruto do Espírito, ou mansidão, um fruto do Espírito. Paulo faz uso do termo grego prautetos para enfatizar que os irmãos necessitam comportar-se com mansidão para viverem de modo digno. Ressalta-se que esse é o mesmo cognato utilizado pelo apóstolo ao listar as virtudes do fruto do Espírito no seu primeiro escrito, a Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Ou seja, no texto grego, em ambas as passagens, os vocábulos são substantivos femininos no singular. A única diferença é que, em Gálatas, o substantivo é nominativo, sujeito do verbo, característico do fruto do Espírito. E em Efésios, melhor dizendo, o substantivo está no genitivo, no sentido possessivo. Desse modo, acentua-se que a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 2 Timóteo 2 e 25. O dicionário Vini assevera que a mansidão não consiste apenas no comportamento exterior da pessoa com o próximo, porque é uma graça da alma, e cujos exercícios são primeiramente com Deus e ainda está relacionado com a virtude anteriormente explicitada pelo apóstolo dos gentios, a humildade.
Nesse sentido, é importante frisar que o teólogo pentecostal David Lean, ele disse que possuir mansidão é ter o espírito disciplinado e saber que Deus está cuidando de tudo e por isso não toma a vingança nas próprias mãos. Romanos capítulo 12, 17 a 21 e lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Refere-se a uma qualidade de equilíbrio que leva em consideração o bem-estar do outro e, portanto, não reage com impaciência ou de forma iracunda, ou seja, a pessoa não se ira, a pessoa não fica impaciente com o outro. Se a pessoa ela mantém-se calmo, tranquilo, certinho, denota maturidade também espiritual e plena confiança na soberania divina. Sublinha-se também que para Antônio Gilberto, o aspecto da mansidão como uma virtude do fruto do Espírito Santo talvez seja a característica mais complicada de explicar da lista de Gálatas 5, versos 22 e 23. Seja a característica é porque a mansidão ela está intrinsecamente guardada no caráter pessoal. E assim, somente o Senhor Deus, onisciente, e a própria pessoa sabe realmente quem são os mansos de coração. Em síntese, a mansidão é a ação que deriva da humildade. Um dos pais da igreja, João Crisóstomo, ele ensinou que pode acontecer de alguém ser, em certo sentido, humilde e, apesar disso, severo e iracundo. Todavia, essa aparente humildade não é proveitosa, pois, ao ser dominado pela ira, tal pessoa irá perder tudo. Por conseguinte, o termo bíblico indica moderação nas ações, bom trato para com o seu semelhante e a ausência de precipitação. Isso retrata o caráter do cristão, pois o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Segundo subtópico, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Como já observado, as pessoas com a virtude da mansidão têm um espírito disciplinado e a capacidade de perseverar na perseguição. Elas não revidam os maus tratos sofridos e não se apressam em emitir juízo. Também não cedem às provocações e nem dão espaço para ressentimentos. A sua postura evita constrangimentos desnecessários e ameniza os conflitos, contribuindo assim para a harmonia e a unidade do corpo de Cristo. Ratifica-se ainda que a verdadeira mansidão está intrinsecamente interligada à humildade. Uma pessoa que é mansa também é humilde. Não obstante, assim como entre os pagãos da antiguidade, odiernamente, em determinado círculo, os que evidenciam essa virtude são classificados pejorativamente como fracos, medrosos, inseguros, covardes, serviços e outros termos igualmente depreciativos. Contudo, mesmo diante de toda essa hostilidade, as Escrituras exortam o cristão a andar com toda a mansidão. Assim, ser manso não significa ser fraco ou inferior, ou mesmo adquirir conduta de autodepreciação. Pelo contrário, indica o perfeito controle das emoções e sentimentos. A virtude da mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Está em Tiago 1:21. Trata-se da presença do Espírito Santo propiciando suavidade, bom trato com o próximo e domínio próprio. Nós temos aqui o exemplo de Cristo e de Moisés. As Sagradas Escrituras registram variados exemplos de pessoas com a virtude da mansidão. A própria palavra, no entanto,
Ela vai dizer a respeito de dois exemplos dignos de reprodução e prática de fé, os quais são o legislador Moisés, que era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra, lá em Números 12, versículo 3. E do próprio Cristo: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta. Mateus 21 e 5. A reputação da mansidão de Moisés deu-se em virtude do legislador, entre outros aspectos, não revidar e nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Está lá em Números 12, 1 e 2. Arão e Miriam, irmãos dele, murmuraram e discordaram de uma escolha que Moisés fizera. Ele decidiu casar-se com a mulher cuxita, e a rebeldia, críticas, inveja e a competição afloraram na vida dos seus antes queridos. Não obstante, Moisés manteve a serenidade, permaneceu centrado, não revidou o ultraje e aguardou o agir de Deus com paciência. Por fim, requereu misericórdia a Deus pela vida dos seus acusadores. O outro exemplo de mansidão como virtude foi demonstrada pelo próprio Deus, encarnados em forma humana. Jesus Cristo sofrera diversas calúnias, difamações e ameaças no seu ministério terreno. Contudo, sempre manteve o seu infinito poder sob controle, enquanto era constante e injustamente atacado e perseguido. Ressalta-se que, dentre tantos exemplos de mansidão, em certa ocasião, o Messias passava por uma plantação em um dia de sábado, e os seus discípulos que estavam com fome começaram a colher espigas e a comer. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 1. Os fariseus, baseados na interpretação que faziam da lei, imediatamente o acusaram de profanar o dia do sábado e, por isso, hostilizaram a Jesus. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 23 e 25, e também em Levítico 23 e 14, e também em Mateus 12 e 2. Agora, a reação de Jesus não foi a de revidar o ataque, mas de mansamente lhes explicar as Escrituras. Está lá em Mateus 12, do 3 ao 8. Se não bastasse essa controvérsia da colheita em dia de sábado, nesse mesmo dia Jesus entrou na sinagoga dos judeus e curou um homem que tinha a mão atrofiada. Isso você vê também lá em Mateus 12, versículo 10 ao 13. E diante disso, enfurecidos por aquilo que consideravam ser a violação do dia do sábado, os fariseus conspiraram com os herodianos para matarem Jesus. Isso você vê também lá em Marcos 3 e 6. Todavia, Cristo, que é manso de coração e rico em sabedoria, não contra-atacou os seus adversários, mas preferiu retirar-se pacificamente da localidade, acompanhado de parte dos seus discípulos. É quando, finalmente, por permissão divina, os seus algozes levaram à cruz, a postura de Jesus foi de benevolência para com eles. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34. E como o cordeiro mudo evidenciou mansidão e ele não abriu a sua boca. Quarto, o verdadeiro conciliador. Nesse aspecto, sublinha-se que todo aquele que possui a virtude bíblica da mansidão tem um comportamento de conciliação. Assim, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta daquele que detém a mansidão. Isso se refere à postura comedida e equilibrada diante de circunstâncias adversas, lá em 1 Pedro 2, 23, e transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar
os conflitos. 2 Coríntios 2:10. Desse modo, o ideal cristão é que todos os membros de uma igreja desenvolvam a virtude da mansidão. Ao alcançar tal propósito, os conflitos desapareceriam entre o povo de Deus. Em lugar de sentimento faccioso, os crentes seriam mansos e conciliadores. Ou seja, se a igreja tiver o espírito de mansidão, a virtude da mansidão, a igreja vai ser uma igreja onde não vai ter conflitos, onde não vai ter grupos formados ali, cada um com um propósito, cada um com um objetivo, cada um com algo, mas todos vão viver em unidade, porque Cristo, porque o Espírito Santo é quem direciona, é quem nos molda. Ou seja, a igreja do Senhor, ela precisa ser uma igreja que tenha a virtude de mansidão, uma virtude conciliadora. As escrituras elas registram a conduta de Abigail, esposa de Nabal, como exemplo de espírito conciliador. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1 ao 35. O texto bíblico informa que após a morte do profeta Samuel, quando Davi fugia da face de Saul, Nabal, que tinha as suas possessões no Carmelo e era muito rico, recusou-se em ajudar congêneros, o filho de Jessé. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 25, de 9. Ou seja, Nabal tratou asperamente os mensageiros de Davi e ainda desdenhou do futuro rei de Israel. Considerando-o como um homem sem origem, um mero escravo fugitivo, diante dessa insolência, Davi convocou 400 homens fortemente armados e marchou contra a propriedade de Nabal para vingar um insulto. Olha só o que aconteceu aqui. Entretanto, ao tomar conhecimento do ocorrido, Abigail antecipou-se e dirigiu-se ao encontro de Davi, levando consigo todo o gênero que tinha sido negado pelo seu marido. Abigail rogou a Davi que não fizesse justiça com as próprias mãos, porque Deus haveria de julgar os seus inimigos. Assim, a fúria de Davi contra um desafeto foi anulada pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Quando nós temos esse caráter pacificador, nós apaziguamos, nós fazemos com que as discussões se acabem, as brigas que poderiam acontecer não aconteçam, porque nós chegamos com uma palavra pacificadora para acalmar os ânimos, para mostrar que a vingança ela não pertence a nós, ela pertence ao Senhor. E foi isso que esta mulher sábia ela fez para que evitasse que o seu marido viesse sofrer as consequências. Nessa narrativa é possível perceber dois cenários distintos. De um lado, Davi, que cavalgava pronto para fazer a vingança em direção à propriedade de Nabal, e de outro vem Abigail, em sentido contrário, que estava montada no seu jumento, buscando proteger a sua família por meio do espírito conciliador. Ou seja, nesse mesmo sentido, Paulo ele escreve aos Efésios, dizendo que os cristãos devem exercitar a virtude da mansidão com espírito conciliador, a fim de que a unidade da igreja seja verdadeira conforme os desígnios divinos previamente estabelecidos, que está lá em Efésios 4, 31 e 32. Amém? Agora nós vamos para o último ponto no nosso estudo desta manhã, que é, terceiro ponto, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão, ou seja, a longanimidade como instrumento de perdão. Aí vem o primeiro subtópico, longanimidade, um fruto do Espírito. O apóstolo Paulo finaliza essa orientação listando a virtude da longanimidade. Essa virtude é também imprescritível para o crente salvo em Cristo Jesus. A palavra utilizada por Paulo é o termo grego,
macrotrúmia, que tem um significado de paciência, clemência, indulgência e resignação. Ou seja, 264, esse termo é o composto por duas locuções gregas, sendo a primeira, macro, que significa longo ou grande, e a segunda, tumos, que traduz a ideia de temperamento ou paciência. Outro sim, o termo utilizado por Paulo nesse versículo é o mesmo utilizado na lista dos aspectos do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. O uso da expressão tem o mesmo sentido tanto nos escritos de Paulo quanto nos do apóstolo Pedro. Ambos os escritores empregam o termo longanimidade como sinônimo de paciência, de tolerância e constância. 1 Pedro 3,20 e 2 Pedro 3,9. E também lá em Colossenses, lá em Crônicas 3, 12 e 13. Ratificar-se que a longanimidade é outro dos atributos divinos que deve ser desenvolvido no crente como fruto do Espírito Santo. No Antigo Testamento, essa palavra era muito usada para descrever a natureza de Deus.